estamos guardados, estamos protegidos no esconderijo do Altíssimo. À sombra do Onipotente nós descansamos. E andamos com ousadia no Senhor. Andamos com ousadia na Tua palavra, Pai. Nós te amamos. Não há lugar mais seguro do que o lugar em que estamos, na Tua presença. Dela não sairemos, dela não nos afastaremos. Nós estaremos cada dia rendidos ao Senhor, rendidos em Tua presença, ó Deus, para que se faça em nós a Tua vontade, para que se faça em nossa vida o Teu querer, para andarmos segundo os Teus planos e propósitos. Nós nos rendemos a Ti, Pai. Obrigado por estarmos aqui, obrigado por esta noite, obrigado pela Tua palavra trazida aos nossos corações dessa noite. Eu oro a Ti por espírito de sabedoria e revelação do Teu pleno conhecimento, que os olhos do nosso entendimento sejam abertos, que os olhos do nosso entendimento sejam abertos, que chegue ao nosso coração a compreensão dessa palavra, que chegue ao nosso coração a sabedoria para nos movermos nessa palavra e vivermos como o Senhor quer que vivamos, e vivermos segundo a Tua palavra, segundo os Teus planos e propósitos, Pai. Obrigado por esta oportunidade, Pai, de sermos edificados na Tua palavra. Obrigado por esta igreja aberta. Obrigado por cada dizimista fiel, cada ofertante generoso que tem semeado neste lugar, tem investido neste lugar, investido nessa igreja, para que o aluguel seja pago, para que a luz seja ligada, para que o som funcione, para que cada instrumento toque, para que essas portas estejam abertas, prontas para receber pessoas, receber aqueles que chegam, que precisam da palavra, que precisam da salvação, mas para trazer a cada dia edificação para as nossas vidas. Obrigado porque temos sido guardados no Senhor. Obrigado porque temos sido alimentados com essa palavra cada dia, Pai. Cada dia temos sido fortalecidos e andamos em vitória, andamos em graça e andamos em alegria. A palavra que temos recebido tem gerado fé em nosso coração para vivermos uma vida plena no Senhor, Pai. Independente das adversidades, nós estamos rompendo, estamos vencendo. Sobre todas essas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E temos aprendido porque o Senhor nos ensinou nessa palavra, porque estamos com este lugar aberto, porque o Senhor tem nos sustentado, nos fortalecido, porque temos homens e mulheres fiéis, generosos neste lugar. Nós te agradecemos, Pai, bendizemos a Ti. Doce Espírito de Deus nos guia, doce Espírito de Deus me inspira, me instrui, que venha ao meu coração aquilo que está no coração do Pai para a igreja essa noite. E que o Senhor venha falar a cada coração de maneira particular, individual, trazendo entendimento, trazendo força, quebrando medo, preocupação, inquietação, angústia, mas trazendo força, o renovar das forças nessa noite. Que só o Senhor conhece, que só o Senhor alcança a divisa da alma, juntas e medulas, alma e espírito, um lugar onde só a palavra pode chegar como uma espada cortante. Nós nos rendemos a Ti, Senhor Deus, e Te agradecemos por essa noite, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, amém, amém. Queridos, obrigado. Aleluia. Boa noite, queridos. Graça e paz. Você pode sentar. Aleluia. Aleluia. O Senhor é bom. Essa música é boa, hein? Essa música é boa. Viu bem na hora. Aleluia. O Senhor é bom. Aleluia. Queridos, lembrei algo aqui que eu vou compartilhar com vocês. Quinta-feira estaremos aqui no nosso culto de ensino, amém? Mas eu estarei algumas semanas afastado. Eu vou visitar o meu filho, o Dudu. Acho que todos aqui acho que conhecem, ou a maioria conhece, o Alexandre Augusto. Farei uma visita para ele, passarei lá uns 15, 16 dias lá com ele, amém? Então, durante alguns cultos, vocês não me verão aqui, mas graças a Deus que a igreja de Cristo, diga comigo, é de Cristo. Então, depende dele, e ele vai estar aqui do mesmo jeito, amém? Aleluia, eu sei que ele estará ali comigo. Quando você lembrar, ore por mim, ore por essa viagem, para que seja uma viagem de refrigério para a minha vida, para a vida do meu filho. Vou conhecer minha nora. Mas também que seja uma viagem que o Senhor possa me usar, que o Senhor possa me guiar para alcançar vidas, alcançar pessoas naquela nação. Amém? Não vou, em princípio, com nenhum propósito missionário,
nenhum propósito ministerial, compromisso ministerial, mas onde a gente passar no aeroporto, a gente pode se esbarrar com alguém que com certeza vai precisar da palavra. E que eu possa ser usado pelo Senhor, amém? Eu estarei viajando no sábado pela manhã, mas no sábado mesmo à noite, graças a Deus, peguei um voo bem rápido. No sábado à noite já terei chegado lá. Amém? Aleluia. Se você quiser mandar mensagem para mim por volta de meia-noite até as 4 da manhã, você pode mandar, que lá são 4 horas a menos. Aleluia. Mas, por favor, só a partir de domingo, viu? Essa semana eu vou estar dormindo essa hora. Se o Espírito Santo não me acordar para orar, eu estarei dormindo. Aleluia. Vocês estão bem, irmãos? Amém. Diga comigo, hoje é um culto de libertação. Aleluia. Você sabe por que hoje é culto de libertação, irmãos? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Todo dia é o culto de libertação. Você é liberto pela palavra, eu sou liberto pela palavra, eu sou fortalecido por ela, amém? Libertos da ignorância, libertos do medo, libertos da covardia, libertos da mentira. Aleluia! E hoje seremos ainda mais libertos e fortalecidos no Senhor, na sua palavra. Aleluia! Eita, relógio. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 1. Tentarei ser breve, não passar das 11 horas. Aleluia. Obrigado pelo seu amém. Pelo menos alguém vai ficar aqui para ouvir a palavra até as 11. Efésios capítulo 1. Vou ler na NVI, amém? A partir do verso 20. Aleluia. Aleluia. Você e eu precisamos entender quem nós somos em Deus, amém? Nós precisamos saber como nos posicionar diante do Senhor, diante da sua palavra. Efésios capítulo 1, verso 20, a partir do 20 diz assim: Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e assentando-o à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa invocar. Diga comigo, muito acima. Não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Diga comigo, hoje. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele. Dele quem? Diga comigo, Jesus. E o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Jesus é a autoridade. Ele recebeu toda a autoridade da parte de Deus. Amém, queridos? E aqui diz que ele está acima de todo governo, toda autoridade, poder, domínio e de todo nome que se possa invocar. Não só naquela era, não só quando aconteceu, mas nessa era de hoje. Amém? Aleluia! E em Filipenses capítulo 2, verso 9, a partir do 9 diz assim: Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ou diga comigo, não há lugar maior. Não há lugar mais alto. Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. Aleluia! A palavra de Deus nos mostra que Cristo Jesus, ele recebeu poder, ele recebeu autoridade acima de todo principado, acima de todo governo. Ele recebeu o nome que está acima de todo nome. A mais alta posição ele recebeu da parte do Pai. A mais alta posição que poderia haver, Jesus está lá. Não existe ninguém acima dele. Estou falando de Jesus enquanto Deus Pai, Espírito Santo estão juntos, amém? E ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Ele diz assim, acima de todo governo. Eu quero frisar isso, guarda isso no seu coração. Frisar isso, muito acima de todo governo, de toda autoridade, do poder e domínio e de todo nome que se possa invocar. Enfermidade tem um nome. Satanás tem um nome. Espíritos malignos têm um nome. Circunstância tem um nome. Jesus, o nome dele está acima de todo nome que se possa invocar. Guarda no seu coração. Acima. Mas e se acima? Mas aquele acima.
acima de todo governo, poder, domínio, acima, acima e acima. Amém? Então guarda isso no seu coração. Aleluia. Aí ele diz a mais alta posição. O nome está acima de todo o nome. E nós precisamos entender, irmãos, que nós estamos neste reino. Amém? Neste mesmo reino. E esse nome nos pertence. Nesse reino em que você e eu estamos, no reino de Cristo Jesus, nós recebemos autoridade. Eu quero que você entenda, irmãos. Sabe, existem pessoas, eu quero falar hoje sobre autoridade. Dentro do nosso tempo eu serei breve, falar sobre autoridade. Nós precisamos, enquanto igreja, entender a autoridade que nós carregamos. Nós precisamos, como igreja, e diga assim, eu sou igreja. O poder e a autoridade que você carrega no nome de Jesus. Para que a gente possa viver uma vida plena nessa terra. Para que a gente não tenha medo. Sabe, irmãos, existem crentes que têm medo. Pastor, estava orando, mas é porque sabe que aquele, né? Aquele, o senhor sabe, né? Ele quer destruir a nossa vida. Aquele quem, irmãos? Não, o senhor sabe, o inimigo das nossas almas. Tem gente que tem medo de falar o nome do diabo, irmãos. A gente não exalta Satanás, a gente não engrandece Satanás, a gente não fica falando de Satanás o tempo todo, mas não tem medo de falar dele não, irmãos. Entenda que ele não pode tocar na sua vida. Não tenha medo de falar do diabo. Se você tiver que falar alguma coisa, fale. É o diabo, é o Satanás. É o diabo. O cão dos infernos. Como dizia o pastor Jezelito, filho de uma chocadeira. Porque ele não tem mãe, não tem pai, não tem mãe, foi chocado. Sabe, irmãos, você tem que entender a posição que tem em você. Ai, minha vida está tão assim, o diabo está furioso. Irmão, deixa ele se rasgar. Que se rasgue, Satanás. Pode ficar nervoso, pode ficar furioso. Não, pastor, vou falar essas coisas não, porque o diabo está... Irmãos, o diabo, ele tem que estar com raiva de você o tempo todo. Se ele estiver dando tapinha nas suas costas, aí é porque tem problema. Não, pastor, estou tranquilo, o diabo me deixa em paz, o diabo deixa... então tu está fazendo bem o serviço dele. Está servindo direitinho, que ele está te deixando sossegado. Não, ele está cumprindo minha missão, vou nem mexer com ele não. O diabo, ele sempre vai ter raiva de você, irmãos. Você é filho. Você é filho, você foi eleito, reino e sacerdócio diante de Cristo. Aleluia. Então, mas não tenha medo do nome dele. Não tenha medo de falar o nome dele. Se tiver que falar o nome dele, fala. Se tiver que tirar a onda da cara dele, fala. Pode tirar a onda da cara dele. Ele é derrotado, ele perdeu. Ele foi humilhado. Jesus humilhou. A Bíblia diz que ele foi humilhado publicamente. Ele não tem nem a chave da casa dele. E aí você e eu estamos em Cristo Jesus. Efésios, capítulo 2, verso 6. Põe aí, Ana, eu acho que é isso. 2,6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha onde você está. Ai, que Satanás. Aqui tu tem que olhar para baixo para ver Satanás. Para falar dele, você olha para baixo, ele está lá embaixo, muito abaixo de você. Muito, não, pastor, mas ele disse que o Satanás, né, o reino das trevas, ele está pairando sobre os ares, e você está muito acima dele, você está sentado nas regiões celestiais, irmãos. Amém. Você está sentado nas regiões celestiais. Eita, Satanás está furioso, o negócio está feio. Que feio, feio para ele, irmão, que ele já sabe o final dele. Ele já foi condenado. Ele já foi condenado. E além de não ter conseguido derrubar Deus do seu trono de glória, além de não ter a autoridade e poder sobre Deus, ele ainda tem que te aguentar. Cheio de poder e autoridade no nome de Jesus. Rindo dele, expulsando ele, botando ele para correr. Aleluia, abra sua Bíblia, Efésios capítulo 6. Aleluia, nós estamos nesse reino, amém? Aleluia. Efésios 6, 10. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as astutas ciladas do diabo. Eu lembrei do dia que a Vanessa ministrou aqui, né? Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Existe uma luta, irmãos? Existe. Mas sabe o que é bom, irmãos? Que até nessa luta nós já vencemos. Quando nós olhamos para a palavra, qualquer uma dessas lutas, circunstâncias, nós já somos mais que vencedores. E a Bíblia diz que a nossa guerra, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, não é contra pessoas. O fulano lá, o meu chefe lá no meu serviço está me perseguindo, eu vou falar umas poucas e boas para ele, eu vou dizer umas verdades porque ele merece umas verdades. Não, irmãos. Se Satanás está usando ele para vir atrás de você, começa a colocar Satanás no lugar dele, que é no inferno. Começa a expulsar Satanás, botar ele para correr. Satanás aqui, não, você não vai tirar minha paz, não. Satanás, você não vai tirar minha paz. E o seu chefe, aquele perturbado, atentado, você vai orar por ele. Papai, ele precisa de paz. Ele precisa de salvação. Ele precisa conhecer o Senhor. Ele precisa ser um bom homem. Ele precisa ser uma boa mulher. A sua guerra e a minha guerra não é contra a carne ou sangue. Mas não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E onde é que você está? Você está nos lugares celestiais, só que você está acima, muito acima. Por isso que a sua guerra, a sua luta é nesse ambiente. A sua luta é contra os principados e potestades, irmãos. Só que você foi assentado acima, junto com aquele que está acima de todo governo, principado, potestade, poder, altura e de todo e qualquer nome que se possa pronunciar. Você e eu estamos assentados neste lugar. Você e eu estamos assentados neste lugar. Você precisa se reconhecer ali. Você precisa se reconhecer nessa posição que Deus te colocou em Cristo Jesus. Precisa reconhecer e ter essa ousadia, reconhecer nesse poder. Aleluia, o nome de Cristo foi dado à igreja. Esse nome que está acima de todo nome, foi dado à igreja, irmãos. Foi dado a você. Aleluia. Será que você tem vivido à altura disso? Será que nós temos vivido à altura disso, irmão? Será que nós temos sido ousados para andar à altura da que a palavra de Deus diz? Aleluia. Nós estamos em um lugar de favorecimento de Deus. Nós fomos favorecidos pelo Senhor, irmãos. E nem Satanás pode tocar você. Nem Satanás pode resistir você, porque você carrega o nome sobre todo o nome. Só que a questão é que muitas vezes o diabo tenta nos cegar. O diabo tenta parecer maior do que ele é. O diabo tenta fazer muito barulho para te perturbar, para querer te assustar. Mas se você e eu entendermos quem somos em Cristo Jesus, e nós soubermos quem é Satanás, quando ele começar a fazer barulho, a gente vai olhar com toda a tranquilidade e falar: cessa, Satanás. Cessou. Para de barulho. Na minha casa não. Nossa, e um problema, e uma situação aqui. Eu sei, Satanás, cessou. Aqui não. Aqui na minha casa não. Na minha família não. No meu casamento não. Na minha vida não. Na vida dos meus filhos não. Ele faz um auê, irmãos, ele parece que é grande. Parece que ele é enorme. Pastor, eu já tive uma visão, uma vez eu vi assim, chega, me arrepiei. De falar, você não é corpo, você é espírito. Seu corpo pode até sentir aquela percepção. Eu falei disso, eu lembrei agora, uma vez eu estava dormindo. Eu estava deitado e de repente eu acordei, eu não sei se eu acordei. Acordei e de repente, eu não sei se eu acordei com o olho aberto ou acordei dormindo, não sei, mas
Mas de repente eu tive aquela percepção assim na beira, no pé da minha cama. Isso tem alguns, eu não morava nem no Guará ainda. Aquela, sabe quando a gente vê aquela imagem que você vê como se fosse um capuz, né? Uma capa gigante assim, só aquele capuz ali, e assim, sem olho, sem nada assim, mas aquela presença maligna. E eu acordei ali, não sei se como diz o apóstolo Paulo, se no corpo ou fora do corpo, mas eu senti um arrepio assim, irmãos, ele estava à beira da minha cama assim, minha esposa dormia à minha direita assim, e eu senti aquele arrepio assim, ó, chegou do corpo assim, chegou a ver aquele pavor dentro de mim, no meu corpo. Mas aí eu fui clamar o sangue de Jesus, e eu tentava falar, o sangue de Jesus tem poder. Mas parece que estava tão assim, que eu tinha dificuldade de falar. E aí eu falei, o sangue de Jesus tem poder. E aí desapareceu e eu dormi. Só foi isso. O que eu quero dizer com isso? Às vezes o seu corpo está sentindo, mas deixa eu te falar, você não é sentimento, você não é corpo. Pastor, não, mas eu estou sentindo aquele... Que bom que você está sentindo, irmãos. Você ainda sente, né? Você ainda tem uma percepção, mas deixa eu te falar, isso não te define, não. Nossa, mas eu estou sentindo esse negócio pesado na minha casa, está acontecendo como se o diabo estivesse cercando, como se o diabo estivesse... Tá, beleza, você sentiu. E aí, vai fazer o quê? Bota para correr. Vai ficar assim, ai meu Deus, ai misericórdia, ai meu Deus, ai meu nossa, ai meu Deus, ai meu Deus, tem misericórdia. Conversa, irmãos, conversa. Saiba quem você é em Cristo Jesus. A gente fala assim, parece engraçado, né? Mas saiba quem é você em Cristo Jesus. E fala, não, aqui não, Satanás, na minha casa não. Você é só palhaçada. Sai em nome de Jesus. Eu lhe repreendo, solta em nome de Jesus. Aleluia, vamos avançar aqui, olha só. Lucas capítulo 10, no verso 19, diz assim, Jesus, dei a vocês autoridade. Diga comigo, autoridade. Esse Jesus é o Jesus que tem autoridade. Dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Cobras e escorpiões não está falando do bicho peçonhento. Amém? Não está falando do animal que você e eu conhecemos, que vemos. Está falando de espíritos, níveis de autoridade, níveis de espíritos malignos. Vos dei autoridade para pisar de cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Ele não escolheu alguns poderes do inimigo. Esse aqui do Satanás você vence, aquele ali é mais complicado, deixa comigo. Aquele outro ali você vence, não, esse outro aqui eu mando o arcanjo. Então, sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Não está falando, eita, o escorpião não vai te morder. Pode deixar o escorpião te morder. Não está falando do escorpião bicho não, irmãos. Está falando que Satanás não vai te tocar. Está falando que ele te deu poder e autoridade sobre todo o poder do inimigo. E aí vem uma palavra, inimigo. Com o inimigo, irmão, você não negocia, não. Com o inimigo você não negocia. O inimigo você bota ele para correr. Não deixa Satanás fazendo graça na sua casa, não. E não, mas eu vou orar, eu vou jejuar, e o Senhor vai fazer alguma coisa. Psh. Ele deu autoridade, não foi para você ficar orando, para ficar pedindo, não. É para você exercer autoridade. É para você pisar o poder do inimigo. É para você pisar serpentes e escorpiões. E todo o poder do inimigo. Diga comigo, todo o poder do inimigo. Eita, não, esse é muito forte, Senhor. Esse eu vou precisar do Senhor. Irmãos, para tudo a gente precisa do Senhor. Mas para tudo você já recebeu autoridade. Para todo o poder do inimigo você já tem autoridade. Diga comigo, ousadia. Nós precisamos ter ousadia. Nós precisamos ter... Pastor, Satanás está nervoso, você vê. Está matando, tanta tragédia, tanta bagaceira, tanto acidente. Irmãos, ele está nervoso desde que ele foi expulso do céu. E o nervosismo dele não mudou em nada aquilo que Deus planejou. Ele está nervoso, pastor, mas se cuidar, irmãos, você tem que se cuidar mesmo. Todo dia você tem que se cuidar, se encher da palavra, se encher do Espírito. Mas bota Satanás no lugar dele. E não é na sua casa, e no lugar dele não é na sua vida, o lugar dele não é na sua família, o lugar dele não é no seu trabalho. Onde você estiver, ele tem que correr.
Onde ele estiver, você tem que correr. Nós temos que ser crentes ousados. Ousados. Porque existe um inimigo. O diabo anda em derredor. Ele busca quem possa tragar. Mas diga comigo, a mim ele não pode. Então, não vai fazer nada. Não vai tragar você. Buscando a quem possa tragar. Diga comigo, mas a mim não pode. Está tudo resolvido, então. Você, meu filho, você senta no meu filho e chora, Satanás. Você, irmãos, você precisa entender. Você precisa entender quem você é em Cristo Jesus. Aleluia. Lucas 10, 19. Dê autoridade para pisar serpentes e escorpiões. A autoridade, você carrega essa autoridade. Não é por aquilo que você sente, não é aquilo que te arrepia ou deixa de arrepiar. É aquilo que você sabe. Conhecimento da verdade chega e a gente exerce a autoridade. O conhecimento dessa verdade chega e você exerce a autoridade. Marcos 16. Aleluia. São textos conhecidos, irmãos, mas que nós precisamos relembrar. Marcos capítulo 16, verso 17, na NVI, diz assim: e estes sinais acompanharão aos que? Diga comigo, eu creio. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, de novo, não está falando do bicho, da cobra. Se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Irmãos, deixa eu falar para você. Por isso que eu falo que a gente não tem que ter medo de falar de Satanás, não. Não tenha medo de falar do diabo, de falar o nome dele. Só que a gente não tem tempo para ficar falando dele, não, irmãos. Se tiver que conversar, falar, o diabo está nervoso, o diabo que se exploda, está tudo bem. Só que você e eu temos que exercer essa autoridade, não apenas para colocar Satanás no lugar dele quando ele quer se levantar. Mas a Bíblia diz, olha só, imporão as mãos nos doentes e eles ficarão curados. Você tem autoridade, você precisa exercer essa autoridade onde você estiver. Você precisa parar de olhar as pessoas, nós precisamos parar de olhar as pessoas. Oh, Senhor, tadinha, o bichinho está tão doente, Senhor, tem misericórdia. Oh, meu Deus, que situação. Oh, gente, vamos orar para o fulano. Vai tu orar, pai. Impõe as mãos sobre ela e cura. Ousadia. Nossa, meu Deus, eu tenho tanta compaixão do fulano. Meu coração, assim, eu aprendi com Jesus, eu tenho um coração cheio de compaixão. Então vai orar por ele. Vai impor as mãos sobre ele para curá-lo. Que a gente pare de ser... Que a gente comece a exercer a autoridade, irmãos. Porque é uma compaixão, um tadinho, que Deus não chamou você para chamar ninguém de tadinho, não. Ele te deu foi a autoridade para impor as mãos sobre os enfermos e os curar. Ele te deu poder para Satanás não ficar te perturbando. Satanás não tocar naquilo que é seu. Você não andar com medo. Porque o diabo não pode tocar. Nós lemos 1 João 5. E Satanás não pode tocar. Mas a gente não vai ficar assim, agora eu estou carregado de poder. Vem não, Satanás. Vem não, Satanás. Irmãos, a gente não tem tempo para ficar nem desafiando Satanás. Ele não merece nem o nosso tempo, nem o nosso desafio. Eita, Satanás, agora eu vou aqui, eu quero ver o que você vai fazer. Eita, eu não quero ver ele fazer nada. Aqui ele não vai fazer nada. Na minha vida, não. Eu já estou vendo o que ele está fazendo na vida do mundo. Não preciso desafiar ele para ver fazer na minha vida. Mas e se ele se levantar? Se ele se levantar, eu vou me posicionar. Aqui não. Só que a gente tem mais o que fazer. Diga assim, temos mais o que fazer. Fala assim, eu tenho mais o que fazer. Você tem uma autoridade, irmãos. Você tem uma autoridade para impor as mãos sobre os enfermos e os curar.
impor as mãos sobre os enfermos e os curar. Exerça essa autoridade. Sabe, eu estou lhe chamando hoje, o Senhor está te chamando, está me chamando, para a gente se levantar com ousadia, sem medo. Sem medo do futuro, sem medo do amanhã, sem medo, porque a palavra diz que nós somos abençoados. Você já foi abençoado com toda a sorte de bênção? Quem semeia, colhe. Quem semeia muito, colhe muito. Então os princípios já foram estabelecidos. Você já sabe o que você tem que fazer. O Senhor é o seu pastor. Está te pastoreando, está te cuidando, está te conduzindo, está te protegendo. Ele já te deu autoridade sobre aquele que é seu inimigo. Então seu inimigo nem adianta se levantar contra você, que ele não pode te vencer. Então a gente vai ficar preocupado com o quê? Com nada. Agora a gente precisa exercer autoridade para alcançar pessoas, salvar pessoas, curar pessoas. Nós vamos ler em Lucas, você vai olhar em Lucas e Marcos, os discípulos foram enviados por Jesus, 12 discípulos, depois ele mandou mais 70. E eles estavam fazendo o quê? Curando o enfermo, libertando o cativo, o endemoniado. Foi a ênfase que Jesus deu, olha, vai, vou te dando autoridade, vai curar os enfermos, vai ajudar as pessoas, vão resolver o problema delas. É tempo da gente se levantar, irmãos. Está resolvido. Se alguém tentar entrar na nossa casa, você bota para correr. Mas a Bíblia diz que ele anda como um leão, buscando a quem possa tragar. Aí você fala, ele não pode me tragar. Ele anda ao derredor. Ele assim, ó, está ao redor e ele é ao derredor ali tentando achar um espaço. Diga comigo, eu não dou espaço para ele. Então você vai fazer o que com a autoridade? Vai exercê-la. Você vai levar essa vida, você vai levar essa paz, você vai levar essa cura que você carrega no nome de Jesus para aqueles que estão lá fora. Em ousadia, ó, enche o peito, se levanta e fala, agora eu vou partir para cima. Vou partir para cima de quem? De Satanás? Não, vou partir para cima de curar o enfermo. Se Satanás atravessar o caminho, vai ser atropelado. Vai ser atropelado, mas o nosso foco não é Satanás. Nosso foco não é entrar na guerra contra Satanás. Essa guerra ele já perdeu, irmãos. O nosso foco é alcançar aquele perdido, é o cativo, o que está oprimido, é o que está doente, é o que está enfermo. Autoridade, eu vos dei autoridade. Eu vos dei autoridade. Foi o que Cristo Jesus disse. E Satanás quer nos manter cegos. Mas diga comigo, a palavra é luz. Ela ilumina o nosso caminho. Agora, Satanás vem contra. Diga comigo, vem. Pode falar, vem. Ele vem contra. Só que deixa eu te falar, e agora? Vou entrar na luta corporal com Satanás? Vou entrar num Kung Fu Gospel? Num karatê espiritual com Satanás? O que a Bíblia diz? Satanás está vindo, irmão, está nervoso, está nervoso, está nervoso. E ele está vindo, está com força, com um monte de capeta do lado dele. Aí a palavra me diz assim, eu estou na palavra, você está na palavra. Aí a Bíblia diz lá em Tiago o quê? Fica paradinho, tranquilinho, só resistindo a ele. Eu vou correr, meu irmão. Satanás vai fugir. Não, quem vai fugir é Satanás. Quem vai fugir é Satanás, irmãos. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele fugirá de vós. É por isso, irmãos, que ele quer fazer barulho. Quer cegar a gente, quer enganar as pessoas, que ele é grande, que ele é poderoso, porque ele estava lá no céu. Porque ele sabe que se você só parar e resistir, aí ele vai ficar olhando para você e só vai assim, aí ele vai ter que fugir. Ele vai fugir, irmãos. Não, pastor, eu vou entrar agora numa guerra gospel. Fica paradinho, tranquilo. E Satanás lá olhando para você, Satanás querendo te pegar, e você falando, você não vai correr,
Você não vai fugir, você não vai se amedrontar, você vai ficar firme. Só permanece. Só resiste. Eita, pastor, está uma ventania, uma tempestade, e uma situação, e uma circunstância. Aí eu vou me desesperar? Não. Vou resistir ao diabo. Abre lá, primeiro, Tiago. Tiago 4:7. Aleluia. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá. Não manda dar tiro, não manda, faça campanha de flecha gospel, resista ao diabo. Você está submetido a Deus, submetido à palavra. Submetido à palavra de Deus. Você está em fé, você está firme. Então, aí o diabo vem. Se eu vou ter que resistir é porque ele vem contra. Mas não fala para me desesperar, ficar agoniado nem nada. Só fala resistir ao diabo e ele vai vazar na braquiara. Vai porque vai fugir. Amém, queridos? Conhecimento chega ao nosso coração e a gente começa a andar, reinar em vida. Porque aquilo que seria motivo da gente se desesperar, e agora o que vai acontecer? A gente olha assim, declara a palavra sobre aquela circunstância. Se Satanás estiver no meio, a gente bota ele para correr e está resolvido. É diferença, irmãos. Você está no mundo, eu estou no mundo, as pessoas estão no mundo, só que a diferença é que quando nós temos Deus, quando nós conhecemos a palavra e andamos nela, submissos ao Senhor, irmãos, aquilo que era motivo para a gente chorar, a gente não chora, aquilo motivo para desesperar, não tem desespero, aquilo motivo para ficar agoniado, a gente tem paz, porque a gente sabe que está resolvido. Essa é a diferença. Porque você sente a pressão, a circunstância vem como vem para todo mundo. Só que você não perde a sua paz, você não perde a sua alegria. Você não acaba com a sua vida. Porque você e eu temos a palavra. Porque nós sabemos que Satanás é que está sacudindo, fazendo barulho, querendo te assustar, e você fala: aqui não, Satanás, na minha casa não. Na minha vida não. É a diferença de conhecer. É a diferença de andar na palavra, irmãos. Saber a autoridade que nós temos. E ele diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu falei aqui uma vez sobre autoridade. Eu falei uma vez sobre a autoridade, por exemplo, de um agente de trânsito. Não já falei? Vocês lembram? O agente de trânsito. Um agente de trânsito, ele tem uma força, uma capacidade para parar um veículo. O carro vem lá e ele para, o carro segura, o carro vai bater na mão dele e vai parar? Não. Mas ele tem uma autoridade, ele carrega uma autoridade que no trânsito ele entra num congestionamento, uma via de movimento rápido, ele faz o sinal, um movimento, e ele começa a determinar que todo aquele fluxo pare. O nome disso é autoridade. Satanás está vindo com a rajada, uma tempestade. Cessou Satanás. Em nome de Jesus pode parar. E vai parar todo esse fluxo de perturbação. Um agente de trânsito, ele não tem um poder como um homem natural. Ele não tem o poder de segurar um carro. Mas revestido de uma autoridade que o Estado deu a ele, ele pode dizer: para todo esse trânsito, ninguém passa, e ninguém passa. Naturalmente você pode dizer assim: ah, Senhor, pastor, eu sou um homem, quem sou eu? Diga comigo: filho de Deus. Você recebeu autoridade. Eis que vos dei poder. Eis que vocês estão assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais. E é em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, onde está todo o poder, acima de todo principado, potestade, governo, domínio, acima de todo nome que se possa pronunciar. É lá que você está, nesse lugar de autoridade.
Então sempre se lembre, um homem sozinho não para o carro, mas com a autoridade que ele tem, ele consegue parar. Você por si mesmo não poderia parar nada das trevas, mas com a autoridade que você carrega, sendo quem você é em Cristo Jesus, Satanás não vai permanecer. Você vai exercer a autoridade. Aleluia! Sem andar com medo, sem andar nervoso. Agora, irmãos, deixa eu te falar. A vida precisa ser em Deus. Satanás conhece, reconhece a autoridade. Ele sabe com quem ele está mexendo. Ele sabe com quem está mexendo. Abre a sua Bíblia em Atos, capítulo 19. Porque tem gente que quer viver uma vida de qualquer jeito e quer se passar por crente. Eu não estou nem falando do mundo, hein? Estou falando de gente dentro da igreja. Quer viver uma vida lá fora de qualquer jeito, quer que eu vim com um jargão espiritual, Satanás não pode. E aí o diabo diz, posso sim. Isso mesmo, pastor, nós somos fortes, estamos na palavra. E Satanás está dizendo, tá nada, eu sei onde é que você está. Aqui na minha casa, meu irmão, eu sou o homem de Deus. E Satanás está dizendo, tu é nada, tu é meu. Ninguém engana Satanás também não, viu, irmãos? Então, como diz a palavra, submetam-se a Deus. Porque olha só, Atos capítulo 19, a partir do verso 11. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados das suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, em nome de Jesus, que aquele Paulo lá está falando, ele não sabia nem quem era Jesus. Diga comigo, falta de intimidade. Em nome de Jesus, em nome daquele Jesus lá que o pessoal está falando, é igual uma pessoa querer. Você já viu uma pessoa, eu vou usar essa expressão, aquele maluco que chega no meio do trânsito lá, parei, meu irmão, parei. Ele para o trânsito, o cara desvia para não atropelar e vai embora. Ele quer agir aquele sinal, ele acha que aquele sinal, em nome do sinal que o cara do Detran usa para parar o trânsito, eu estou mandando você parar. Vai parar? Vai não. Ele não tem intimidade com o Detran, ele não tem intimidade com a polícia, ele não tem intimidade com a legislação que dá legitimidade para ele parar o trânsito. Aí os caras estavam aqui, em nome do Detran, daquele que o agente lá usa, em nome da autoridade da polícia, que aquele policial utiliza, para o trânsito aqui agora. E o trânsito estava quase atropelando ele. Ele queria usar um nome que ele não conhece, que ele não tem intimidade, que ele não tem envolvimento. Percebe? E aí esse aqui está dizendo assim, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, não é o Jesus que eu conheço, não é o meu Jesus, eu ordeno que saiam. Aí a Bíblia diz, os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno falou assim para ele. Um dia o carro veio, passou e falou, sai da frente, maluco, vou te atropelar. Quase atropela o doido lá querendo parar o trânsito. E aí um dia Satanás falou para ele, peraí, eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas quem é tu, ô doido? Ô maluco, o que tu está fazendo aqui no trânsito? Sai da frente que eu vou atropelar você. E aí foram atropelados. Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Continue aí. Então, o endemoniado saltou sobre eles, eram 7, e os dominou, espancando eles com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Foram atropelados ou não foram? Os carros passaram por cima ou não passaram? Passaram. Não adianta chegar, em nome
da farda fulano, em nome daquele órgão de trânsito, em nome da polícia tal. Vai não, irmãos, não entra nessa de PTG não. Vai ser atropelado, vai passar por cima. Porque não adianta falar daquele que você ouviu falar, que parece, que sabe, que talvez tenha um negócio que pode parar o trânsito, não. Ou você tem intimidade para receber a legitimidade e a autoridade, ou você não tem. E aí esses aqui estavam brincando. Levavam a vida de qualquer jeito, e pensavam, esse negócio aí que Paulo faz é massa, vou fazer também. Aí, ô Satanás, ô diabo, em nome daquele Jesus lá que Paulo está falando, sai deles. Aí Satanás falou assim, eu sei quem é Jesus, o que você está falando desse Jesus aí, você está falando, eu sei quem é. Deus me livre, Satanás ficou até nervoso. Sei quem é Paulo. Agora tu, caba safado, você quer? Eu te conheço, vem cá. Deu-lhe uma peia. Deu uma peia nos caras. Porque, irmãos, não é falar por falar, não. Existe uma legitimidade, existe uma autoridade que você tem. Que você recebeu como filho de Deus. Que você que anda na palavra recebeu sendo filho de Deus. E aí ele disse, olha, eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo. Mas vocês quem são? Diga comigo, eu sei quem eu sou. Aleluia. Satanás, ele reconhece a autoridade. E da mesma forma, irmãos, que ele estava olhando, ele pegou, eu sei que vocês são, rapaz, ó. Peia neles, peia neles. Da mesma forma, quando você, como Paulo, se posiciona, como Jesus era, se posiciona contra as obras de Satanás, Satanás também fala, esse aí eu sei que vou ter que sair. Esse aí eu sei quem ele é, eu vou ter que sair. Da mesma forma que ele olhou para os caras assim e falou assim, rapaz, vem cá, vou dar uma peia em vocês, seus cabras moles, vocês não tem nada aqui contra mim. Da mesma forma ele vai olhar para mim, para você e vai dizer assim, esse aí, ele está falando no nome dele, eu vou ter que sair. Eu vou ter que sair. Aleluia. Ele reconhece a autoridade, tanto para saber o falso e dar uma taca neles, quanto ele sabe aquele que verdadeiramente tem autoridade no nome de Jesus e a exerce. Aleluia. Então não tenha medo. Não tenha medo. Pastor, mas será que eu tenho autoridade? Será que comigo vai funcionar? Eu não sei se eu estou no nível de Jesus e de Paulo ou no nível daqueles 7. Irmãos, deixa eu te falar, se você tem uma vida com Deus, se você está ouvindo essa palavra, entendendo essa palavra, é para você exercer. Não fique com medo, não, mas não sei se eu estou nesse nível de autoridade. Não, o nível, a autoridade está em Cristo. Esse nível de autoridade está em Cristo Jesus. Você precisa apenas crer. Amém. E aí você vai expulsar de Satanás e você vai impor as mãos sobre os enfermos e os curar. Amém. Porque quando Jesus, voltando à ênfase que eu estava dando, quando Jesus liberou os 12 discípulos, depois disso os 70, ele falou, vai, prega a palavra, cura o enfermo, repreende demônios. Mas o foco dele era trazer restauração para as pessoas. Jesus não estava falando assim, olha, vão lá, onde você achar um endemoniado, bota a mão na cabeça dele para correr. Põe o Satanás para correr. Saindo de lá, corre e vê se você acha outro endemoniado. Não, irmãos, o endemoniado ele ia passar. Ia se manifestar na frente deles, mas a ênfase era salvação. A autoridade de Cristo Jesus exercida através da sua vida é para salvação. Para salvar o homem, para levar cura, restauração, transformação, amém? Então não fique pensando, pronto, estou pronto, cheio de autoridade, vou resistir ao diabo, e aí você vai ficar esperando aqui, Satanás se vier, estou resistindo. Não, irmãos, fique tranquilo, vai viver a sua vida de paz, alegria e autoridade, curando o enfermo. O foco da autoridade não é só para ficar se protegendo de Satanás, não. É para curar o enfermo, libertar o cativo, o oprimido. Amém. Aleluia. Amém. A igreja precisa se levantar com essa autoridade, essa ousadia. Entendendo que se Satanás atravessar o caminho, atravessar a rua, vai ser atropelado. Aí você vai atropelar ele, vai passar por cima dele, não vai nem tomar conhecimento. Mas o seu foco e o meu foco não é ficar brigando com Satanás, não. Vou ficar arrumando um endemoniado aqui na rua para ficar expulsando. Não, não fique preocupado com isso, não. Amém, mas como igreja nós precisamos nos levantar. Nós precisamos nos levantar como essa igreja forte, essa igreja poderosa.
1 João 4,4 diz que esse poder foi dado à igreja no nome de Jesus. Lembre-se disso, está no nome. Lembre-se disso, está no nome. Está no nome. E você carrega o nome. Carrega o nome. Efésios capítulo 1. Aleluia. Abre lá, por favor. Aleluia. Antes disso, põe lá primeiro. 1 João 4,4, por favor. Rapidinho. Estou finalizando, quero dar só mais algumas bases para você. 1 João 4,4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Vocês são de Deus. Você é de Deus? Amém. E os venceram. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Não vão vencer. Venceram. Aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. João capítulo 28, verso 28, verso 18. Aleluia. Vocês são de Deus e os venceram. Está resolvido, irmãos. Está feito. João 28, 18 diz, Jesus disse, foi-me dado todo o poder, diga comigo, autoridade, no céu e na terra. Essa autoridade foi delegada à igreja aqui na terra. Essa autoridade está sobre o cabeça aqui na terra. Essa autoridade está sobre o cabeça. E diga comigo, eu sou o corpo. Essa autoridade está sobre o cabeça. E você é o corpo. Você está diretamente ligado ao cabeça. Colocou lá 28, 18? Mateus 28, 18? Eu falei alguma coisa diferente disso? Sério? Misericórdia. Mateus 28, 18. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Põe o 19. Portanto, tendo em vista que eu recebi essa autoridade, eu a delego a vocês e digo, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está vendo que a ênfase não é apenas, vai lá, pega Satanás no meio do caminho, estraçalha ele, expulsa. Ele diz, ei, vai, com essa autoridade que eu dei a vocês, vão, façam discípulos, batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existe algo a ser feito por mim e por você, irmãos. Eu tenho medo, eu tenho vergonha. Vai, você carrega o poder de Deus. Vai, você tem autoridade no nome de Jesus. A minha função, a minha autoridade, a sua autoridade no nome de Jesus é para realizar as obras que Jesus nos deu. E nós como igreja precisamos nos levantar com esse propósito, com maior ousadia. Sabendo que Satanás não pode pegar a gente, sabendo que Satanás não vai nos destruir, não vai nos derrotar, pronto, está tranquilo, está resolvido. Agora eu vou sair para fazer o que precisa ser feito. E fazer discípulos em nome de Jesus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja precisa se mover, a igreja precisa se levantar com ousadia. Põe 1 Coríntios capítulo 1, verso 22, Efésios 1, 22. Efésios 1, 22, eita. Aleluia. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele. E dos pés de quem? Diga, de Jesus. E o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Quem são os pés de Jesus? Diga comigo, eu. Você é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça, você é o corpo, você é o braço, você é a perna, você é o pé. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés dele e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Não é somente para ele, não é para si mesmo, mas é para a igreja. Você está diretamente ligado a essa obra maravilhosa, a esse poder e autoridade que Cristo Jesus recebeu do Pai. Você carrega essa autoridade como corpo de Cristo, como igreja do Senhor. Você precisa entender que essa autoridade está sobre você. 1 Coríntios 12, 27 diz que vós sois corpo
de Cristo. Vós sois corpo de Cristo. E cada um de vocês é membro desse corpo. Estão convencidos? Você sabe quem é você? Você sabe a autoridade que você carrega no nome de Jesus? Você sabe que o diabo não pode te tocar? Amém? Ousadia. Ousadia. Não tenha medo. Eu não sei como andava a sua ousadia, mas a partir de hoje você vai levantar com ousadia, cabeça erguida. O seu foco não é o diabo. O seu foco não é diabo. O seu foco é ir com autoridade, fazer discípulos, libertar, curar o enfermo. Ah, mas e se Satanás ficar nervoso? Deixa ele ficar nervoso. Se ele atravessar o seu caminho, passa por cima, irmãos. Aí você tem autoridade para repreender. Você tem autoridade para calar o diabo. Você tem autoridade para botar ele para correr. Nós precisamos entender como igreja quem nós somos. Pode ficar de pé? Cadê o louvor aqui na frente, por favor? Aleluia. Aleluia. Sabe, em Lucas, fechar com esse texto 10, 21, diz: naquela hora Jesus, exultando no Espírito Santo, lhe disse, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e ocultos, os sábios e cultos, e as revelastes aos simples. Sim, Pai, assim, pois assim foi do seu agrado. Sabe, não são os cultos, não são os poderosos que entendem essas coisas. São os simples. A Bíblia diz que ele escondeu todo esse plano de Deus, todo esse poder, esse mover, essa autoridade. Ele escondeu daqueles que são ditos cultos, autoridades. Não fala a respeito de cultura, não fala nada contra isso, amém, irmãos? Está falando daqueles que se acham os poderosos deste mundo, os cultos, os conhecedores. A palavra diz que Deus escondeu deles e deu esse conhecimento aos simples. Aqueles que podem dizer não de acordo com a teoria, de acordo com a ciência, mas de acordo com a palavra. Você e eu carregamos essa autoridade. Você e eu temos poder para mudar circunstâncias. Você e eu temos poder para repreender Satanás. Você e eu podemos curar o enfermo no nome de Jesus. Ele revelou isso a mim e a você. Ele deixou essa palavra cair no meu e no seu coração, e que para que pudéssemos viver conforme Ele nos ensina na palavra. Feche seus olhos, curva sua cabeça um instante. Aleluia, Pai, nós te damos graças pela Tua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor decidiu por meio de Cristo Jesus nos revelar essas coisas maravilhosas. Por meio de Cristo Jesus o Senhor nos trouxe esse conhecimento, esse entendimento, para que pudéssemos andar nessa vida, para que pudéssemos exercer essa autoridade em Cristo Jesus. E nós tomamos nesta noite, como igreja do Senhor, conhecendo a palavra, nós tomamos posse, nós tomamos o conhecimento, tomamos a autoridade no nome de Jesus, para viver uma vida plena, para andar com autoridade nessa terra, para ir, fazer discípulos, curar o enfermo, libertar o cativo. Debaixo da Tua palavra nós nos levantamos com ousadia nesta noite, Senhor. Nada vai nos parar, as tempestades não vão nos parar, as artimanhas do diabo não vão nos assustar. Mas nós vamos permanecer firmes no Senhor e vamos exercer essa autoridade. E Satanás não pode nos tocar, Satanás não pode parar a nossa casa, não pode parar a nossa vida. Nós exerceremos a autoridade no nome de Jesus. Nós nos levantaremos com ousadia no nome de Jesus. Oh, obrigado, Pai querido, pelo Teu poder que há em nós, pelo poder do Teu Espírito que habita em nós, pela autoridade que nós carregamos no nome de Jesus. Obrigado por esse entendimento chegando cada dia mais aprofundado, esse entendimento chegando de forma mais intensa, Pai. E essa igreja se levantando com ousadia, e essa igreja se levantando com ousadia, e essa igreja se levantando com entendimento, Pai, do Senhor, para levar as boas novas de salvação, para curar o enfermo, para libertar o cativo. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que está em nós.
Obrigado pela tua palavra que está em nós. E nós nos levantamos nessa noite com ousadia no nome de Jesus. Oh, aleluia!